Então a primeira coisa que a gente vai fazer é estudar a estrutura do capacitor, o que é um capacitor, para que serve um capacitor, e posteriormente a gente vai ver o que muda quando eu coloco o material isolante. Dielétrico é o nome bonito para isolante, é só isso que você tem que se atentar agora, beleza? Então, esse é o capítulo 26 do livro que eu passei no início das aulas, o título é Capacitância de Elétrico. Pessoal, historicamente, o que a gente tinha de eletricidade até o século XIX, basicamente era descarga elétrica. Então, tudo que se estudava em ciência ou era descarga elétrica, ou era cálculo de campo elétrico, e os modelos experimentais que tinham era eu pegar um gerador eletrostático, de Van der Graaf, por exemplo, carregar ele bastante e tentar estudar a descarga. Tá? Como as cargas que estão ali são jogadas para um outro eletrodo através de uma faísca, entre aspas. Então, o que a gente tinha basicamente era que a eletricidade era equivalente a estudar a descarga. Isso no século XIX, beleza? E uma coisa interessante que até hoje é quanto maior for a descarga, mais o experimento chama atenção. Então, se você pegar, por exemplo, imagens das bobinas de Tesla, basicamente o que você vai ver são arcos voltaicos da ordem de metros, assim. Então, quanto mais intenso, quanto mais comprida for essa descarga, mais interessante é e mais bonito é essa descarga. Então era a ciência no século XIX, pelo menos no caso da eletricidade. Então, vamos tentar estudar primeiro essa descarga. O que acontece quando ocorre uma descarga dessa? Então imagina que eu tenha dois eletrodos, um da direita e um da esquerda, eu ligue esses dois eletrodos a um gerador. Esse gerador pode ser um gerador eletrostático, Van der Graaf, o Van der Graaf ou qualquer outro, ou uma pilha, uma bateria, em que eu consiga produzir bastante voltagem, bastante DDP. Tá ok? Então eu tenho um terminal positivo e um terminal negativo desse gerador. Aquele da esquerda vai ficar positivo, o da direita vai ficar negativo, e eles estão separados por um material isolante. Essa é a sacada aqui se eu quero estudar a descarga elétrica. A descarga elétrica nunca acontece dentro de um material condutor, porque o material condutor, as cargas existem lá e podem andar. Aqui no material isolante, o que vai acontecer é que essas cargas não conseguem até certo ponto se mover, e à medida que eu for aumentando essa voltagem é que algo vai acontecer. Então vamos discutir aqui. Então, assim que eu ligar esse negócio, vai aparecer um campo elétrico que sai do terminal positivo e vai para o negativo, e o isolante está ali separando. Separando o que, professor? Separando as cargas. Então, eu não consigo ter carga saindo do terminal positivo, essas cargas vão se acumular lá. O mesmo vai acontecer no terminal negativo, porque eu não consigo ter descarga. Então, imagine que eu continue aumentando a DDP. Então eu continuo aumentando a voltagem, tá? E esses caras estão separados aqui por uma distância que eu chamei de Dzinho. Pessoal, como a gente viu, a relação entre o campo elétrico e a DDP é a seguinte: DDP nada mais é que o produto do campo vezes a distância de separação, beleza? Então, imagina que eu siga aumentando a DDP. Então a minha pilha está aumentando, está produzindo mais voltagem. De 5 eu passei para 10, para 15, para 20, para 100, para 200 e assim por diante. Vou subindo a voltagem. O que vai acontecer com o campo elétrico? Se a distância for constante de separação, o campo elétrico é que tem que subir. Então, se eu dobro a voltagem, eu dobro o campo, dobro a voltagem, dobro o campo, e assim por diante. Então, o que vai acontecer é que até o momento que antecede a descarga, vai existir uma propriedade do isolante que a gente chama de rigidez dielétrica. Ou seja, o quanto ele aguenta de porrada antes dele abrir o bico. Ou seja, o quanto ele não permite que haja descarga elétrica. Tá? Isso a gente chama de rigidez dielétrica. Se eu fosse traduzir isso para o jeito mais fácil de entender, seria rigidez de isolamento. Não existe essa palavra, pelo amor de Deus. Seria rigidez de isolamento ou rigidez de isolação. Não existe, mas esse é o significado. Tá? O quanto esse cara consegue resistir à descarga. Então, rigidez de elétron. Então, imagina agora que eu construo um gráfico do seguinte: eu vou colocar o campo elétrico aqui na minha ordenada e vou colocar DDP na abscissa. Então eu faço o seguinte: eu vou aumentando a DDP, vou aumentando a voltagem, o campo vai aumentando, eu estou na região em que a rigidez dielétrica segura a descarga. Só que vai existir um limite, pessoal. Todo material isolante, ele é isolante até certo ponto. Depois de uma certa voltagem, essa rigidez dielétrica vai para o saco, ele deixa de ser isolante e passa a se comportar como um condutor. Então, essa voltagem
assim que abrir o arco elétrico, a gente chama de DDP de ruptura ou voltagem de ruptura. No caso de tensão de voltagem alternada, a gente chama de tensão de ruptura. Tá? Então, DDP, voltagem, tensão são mais ou menos as mesmas coisas. Beleza? Então, ali eu fui aumentando a voltagem, cheguei no máximo, abriu o arco. Mas o que está acontecendo ali? O que está acontecendo é o seguinte: dentro da resistência ao isolamento, aliás, da resistência à descarga, da rigidez elétrica, eu tinha o isolante se comportando como isolante. Assim que a rigidez elétrica é rompida, esse cara começa a se comportar como um condutor. Então eu tenho uma transição ali isolante-condutor na voltagem de ruptura ou na DDP de ruptura. E aquilo ali vai ter um campo elétrico máximo ali, tá? Um campo elétrico máximo que o material aguentou. Depois daquilo o campo elétrico caiu. O que significa esse campo elétrico máximo? Pessoal, é o seguinte, ó. Então eu abri o arco voltaico lá em cima, estou escrevendo. Então vamos lá. O que tem a ver o campo elétrico com isso? Pessoal, o que acontece quando eu tenho um gás ali ou um material é um processo chamado ionização. Então, inicialmente eu tinha um átomo, todos os átomos daquele gás, no caso do ar, basicamente nitrogênio, todos os átomos estavam preenchidinhos, seus elétrons na camada K, L, M, os orbitais S, P, D, tudo completinho, eles estavam neutros. Então tem as camadas aqui, rapidinho, um jeito bem simples de explicar. Então tem os elétrons ali nos respectivos níveis de energia. O que vai acontecer é que quando esse campo elétrico gerado por aqueles eletrodos entrar dentro desses átomos, o que ele vai fazer é pegar os elétrons e vai arrancar esses elétrons da última camada, que são os mais fáceis, que tem menor energia de ligação. Então vai aparecer uma força elétrica sobre esses elétrons que vai removê-los dos átomos. Então o que eu vou ter aqui é uma mistura entre os íons, que agora são os átomos que perderam elétrons, são íons positivos, e os elétrons. Essa mistura, esse gás de íons com elétrons, com essa nuvem de elétrons, a gente chama de plasma. Então é o quarto estado da matéria. O quarto estado da matéria é muito simples de entender, é basicamente uma mistura entre íons e elétrons livres. Tá? Então, o que eu tenho aqui nessa descarga, nesse arco elétrico, é um fiozinho ali, que existe um plasma desse gás. Tá? Beleza, então como que eu defino a rigidez ou como que eu escrevo a rigidez elétrica? A rigidez elétrica nada mais é que o máximo campo elétrico que pode ser aplicado em isolante sem que haja descarga elétrica. Tá? Então ele é o valor máximo ali. Depois que eu aplicar um pedolésimo a mais, eu vou romper a rigidez elétrica, ele passa a comportar uma descarga. Então a gente escreve rigidez elétrica como RD, e ele nada mais é que o campo elétrico máximo, que o material aguenta. Então eu posso pegar a equação que eu escrevi aqui do lado de cá, ó, DDP é igual ao DDP máximo, ou tensão de ruptura, é igual ao campo, que eu vou chamar de RD, no caso aqui porque eu estou falando da rigidez elétrica, que depende do material que está entre aqui, eu falei do ar, mas vai depender do material, vezes a distância de separação. Essa distância de separação é a distância que existe o meio isolante ali, no caso o ar, tá, o material. Então, se a gente olhar na tabelinha que eu coloquei aqui, para cada material eu vou ter uma rigidez de elétrica diferente. Então, se a gente olhar o ar, ó, o ar ele tem uma rigidez de elétrica de 3 às 10 à sexta, que equivale a 3 milhões de volts. Então, para eu produzir um arco de 1 metro, percebe que a unidade aqui é volt por metro, então para eu produzir uma descarga de 1 metro, eu preciso de 3 milhões de volts. Para produzir uma descarga de 2 metros, 6 milhões de volts e assim por diante. Se a gente reparar nessa tabela aqui, o material que é mais difícil abrir descarga elétrica é Teflon. Tá? Aqui eu já tenho uma explicação de engenharia no seguinte: todos o recobrimento dos fios de avião, então se alguém aí estagiar na Embraer, por exemplo, todo fio que percorre a estrutura do avião, fios que controlam os comandos elétricos e tudo do avião, tem recobrimento de Teflon. Porque a ideia é que, em hipótese alguma, haja uma descarga elétrica entre os fios e aquele avião caia. Tá? Então, se a gente reparar, é o material que mais aguenta sem abrir descarga. Mas ele também tem uma coisa, ele é bastante caro. Tá? Aí, se a gente olhar o vidro, ele é 14 milhões, o óleo de silicone, 15 vezes 10 a sexta volt por metro e assim por diante. Beleza? Então, vamos ver um exemplo aqui. Ó.
Então vamos ver o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é o seguinte. Sabendo que na vela de um veículo, que a vela que faz o motor do carro explodir, que naquela vela abre um arco cuja separação é de 7 milímetros. Então eu tenho a vela de um carro, a separação entre os dois eletrodos da vela é aproximadamente 7 milímetros, e ele pergunta assim, estime a voltagem que o sistema de ignição desse veículo opera. Tá? Ele quer saber o seguinte, ó, se eu consigo abrir uma faísquinha nessa distância, qual tem que ser a tensão que as bobinas e o sistema de ignição desse carro tem que produzir para que isso ocorra. Então, pessoal, é bastante simples. Ó. Eu sei que, vamos supor que seja ar, tá? A vela está no ar, não foi colocada ainda do motor. Então, eu sei que a DDP nada mais é, a DDP máxima nada mais é que a rigidez dielétrica do meio vezes a separação. Então, eu sei que a rigidez dielétrica do ar é 3 vezes 10 a sexta. Eu sei que a separação entre os eletrodos é 7 milímetros. Então, vou passar 7 milímetros para metro. Então, fica 7 vezes 10 é menos 3. 7 vezes 3, 21. Aí conserva a base, subtrai o expoente, vai sobrar 21 mil volts. Então, essa é a operação do sistema de ignição de um veículo. Tá? A segunda questão, se a gente olhar, é o seguinte, essa é bem interessante, dá uma olhada. Pessoal, normalmente a natureza ela unifica, ela tenta juntar. Tem raios caindo junto com chuva. Por que isso acontece? Nessa questão vocês vão entender bem por que isso acontece. A natureza sempre tenta conciliar as duas coisas. Por quê? Durante uma tempestade, descargas elétricas a partir de nuvens de aproximadamente 10 km de altura chegam ao solo. Beleza? Aí ele fala assim, normalmente o que acontece é que a rigidez dielétrica do ar cai em torno de 20% quando a umidade do ar atinge 90%, quando a umidade do ar fica muito saturada, o ar fica bastante úmido, ou seja, quando chove. Aí ele fala assim, estime a voltagem em que foi necessária para produzir essa descarga, ou seja, estime a voltagem desse raio. Então a gente pode pegar o seguinte, eu vou pegar a equação lá de cima. Antes de qualquer coisa eu vou corrigir. O que ele disse a respeito da rigidez elétrica do ar úmido? Ele diz que a rigidez elétrica do ar úmido cai 20% em relação à do ar seco. Então eu posso dizer que a rigidez elétrica do ar úmido é 80% da rigidez elétrica do ar seco. Então, se eu multiplicar 0,8 vezes 3 milhões, eu vou ter 2,4 vezes 10 a sexta volt por metro. Senhor, o que você fez aqui? Eu peguei aqui, ó. Eu peguei esse cara aqui, tá ali na tabela, e multipliquei por 0,8. Beleza? Aí achei os 80%. Aí agora sim, eu subo lá na equação e escrevo. A DDP máxima vai ser igual a rigidez dielétrica vezes a distância. A rigidez dielétrica a gente acabou de calcular, tá? 2,4 milhões de volts, vezes a separação do chão até a nuvem, em torno de 10 km. Então 10 vezes 10 a terceira, estou passando para metro. Então, se a gente reparar aqui, essa equação dá uma perspectiva para a gente de uma voltagem, a voltagem de um raio, que é aproximadamente 24 bilhões de volts, tá? Esse valor ele é um pouquinho superestimado, mas está dentro. Tá? No enunciado aqui as nuvens estão bem altas, então aumentou um pouquinho. Em geral, no máximo, assim, os raios têm em torno de 1 bilhão de volts. Então aqui está um pouco superestimado. Beleza, pessoal?